Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Meu Deus, revela a Tua palavra aos que vão me ouvir nesse momento, para a Tua glória. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada a cada um que está aqui nessa noite, aos que estão ao vivo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Revela a Tua palavra, é o que eu peço, é o que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Pega na sua Bíblia, abençoado, porque essa ministração, como sempre, como todas, precisarei, não basta ser apóstolo, não basta ser profeta, precisarei de que haja manifestação de Deus, revelação de Deus, para que a sua mente seja de fato transformada, que haja uma metanoia na sua mente e na sua vida, uma transformação. Pegue na sua Bíblia, feche os seus olhos e diga comigo assim: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus contida na Bíblia não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada. Eu entenderei. Deus falará comigo às claras, pelo Espírito Santo que habita em mim, através do apostolado. Amém? Quem pode falar amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar e aplaudir a Deus também, que é muito bom reconhecer a Deus. Glória a Deus. Isso. Igreja, graça e paz. Glória a Deus por vocês. Graça e paz. O abençoado Luiz veio de longe. Olha o Gilvan lá. Dá um sinal aqui, Gilvan. A esposa está aí? Glória a Deus. E a Maísa da Bahia? Glória a Deus a todos vocês. Estou muito feliz. Os abençoados estavam viajando também, né? Maravilha vocês, né? Eu sou o pastor aqui da igreja. Glória a Deus por você. A Silvia está com saúde, Silvia. Deu tudo certo lá. Os anjos ministraram, né? Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz especial aos que estão ao vivo agora para o Brasil e toda a terra, pelo Facebook, pelo YouTube. Anjos de Deus, já orei, já oramos, já confessamos, já declaramos. E essa palavra aqui, é verdade que eu não vou terminá-la hoje. Provavelmente em duas partes, né? Eu preciso fazer em duas partes, porque em uma só não vai dar. Mas eu quero fazer algo bem específico hoje, nessa primeira parte, para concluir na segunda. Mas antes, por favor, Lucas 24:45. Antes de tudo, eu preciso ler esse texto aqui de Lucas 24:45. E depois vou falar algo de suma importância para toda a sua vida cristã. Na verdade, tem uma caneta aí? A sua maturidade depende do que eu vou ensinar hoje nessa ministração. A sua maturidade depende do que eu vou te ensinar hoje. Se você aprender o que eu vou te ensinar hoje, você se tornará e será um cristão maduro. Quando eu digo maduro, no entendimento perfeito, adulto em Cristo. Se você não entender, mas eu não creio que vai acontecer isso, os crianças continuarão crianças. Há muitos cristãos crianças na terra, com 30, com até 40, 50 anos de igreja, congregando, mas é criança no entendimento. Então, a sua maturidade depende de você entender o que eu vou falar nessa noite. Diga comigo, a minha maturidade perfeita. Diga, a minha maturidade espiritual depende deste ensino. Antes do ensino, Lucas 24:45.
Lucas 24, 45. Então lhes abriu, Jesus fez isso. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreenderem a palavra de Deus. Para compreenderem as Escrituras. A conotação de Escrituras aqui significa também palavra de Deus. Pode ser a graça. Uma pessoa que não entende a graça, quando eu prego e ensino Efésios 2,8, e ela entende, ela compreende Efésios 2,8, então se cumpre Lucas 24, 45. Quando a pessoa entende, quando ela compreende, foi o momento que o Senhor lhe abriu o entendimento. Amém? Então coloca a sua mão abençoada aqui na testa. Diga assim: que o Senhor abra o meu entendimento para o assunto desta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é poderoso. Ele me abrirá o entendimento para que eu compreenda a sua palavra. Diga amém. Glória a Deus. Não vou terminar hoje, porque o assunto é um pouco extenso. Mas eu penso que em 2 partes eu conseguirei ministrar. Vamos falar sobre... Qual o tema, Jaque? Pontos de vista. Você sabe o que é ponto de vista? Imagine que esse púlpito... Eu vou fazer o exemplo mais fácil de entender o que é ponto de vista. Imagine que esse púlpito aqui... Imagine que ele é uma montanha. Pensou numa montanha? Então, eu me achego à montanha e subo deste lado. E eu tenho essa visão. Uma outra pessoa que eu não conheço se achega e sobe na montanha do lado direito. Ele tem essa visão. Uma terceira pessoa se achega e sobe pela montanha do lado esquerdo. Ele tem outra visão totalmente diferente do primeiro que subiu na montanha desse lado, do segundo que subiu nesse lado. Ele está do lado esquerdo da montanha, ele não está vendo o que a pessoa que está do lado de lá não tem como ver. Uma quarta pessoa chega e sobe não pela frente da montanha, nem pelo lado direito da montanha, nem pelo lado esquerdo da montanha. Ele sobe por trás da montanha. Ele tem outra visão. Olha, o tema... Pontos de vista, MGA explica. Você é salvo pela graça, Efésios 2,8, já tem bateria aqui, tem microfone, tem um teclado. Eu estou vendo outras coisas. Se eu subir pela montanha desse lado, olha, a igreja está aqui, as ovelhas abençoadas. Isso aqui é ponto de vista. 4 pontos de vista diferentes. A montanha é a mesma. A montanha é uma só para todos. A montanha é a mesma. Ela é uma só para todos. Dá um sinal, quem entendeu? Deu para perceber o que é ponto de vista? Por isso que eu disse a frase: a sua maturidade perfeita depende de entender esse assunto. Porque você vai encontrar no seu dia a dia pessoas que chegam com a Bíblia olhando assim. Você vai encontrar pessoas com a mesma Bíblia olhando assim. Você vai encontrar pessoas com a mesma Bíblia, às vezes até o mesmo texto, olhando assim, para lá. E você vai encontrar também pessoas olhando assim. A montanha é a mesma. As pessoas são diferentes. Por as pessoas serem diferentes, terão ponto de vista diferentes. Se eu subo do lado direito, eu vejo o quadro de Daniel que está ali. Se eu subo do lado esquerdo, eu vejo o violão que está naquela parede. Se eu subo por aqui, eu vejo a igreja abençoada, assentada em regiões celestiais.
Me dá um sinal quem está entendendo por enquanto. Por que é de suma importância você entender esse assunto? Pontos de vista. Porque você, antes de ser cristão, que é algo espiritual, você precisa ter educação. Pelo menos um pouquinho. Para que possa ter respeito pelas pessoas. Pois não existe um dono da verdade absoluta, soberana. É claro que estou falando fora de Deus. Afora Deus. Afora Jesus. Que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E o apóstolo Marcos Gomes, eu não sou Jesus, eu posso conhecer a verdade. Mas eu não sou a verdade, eu conheço ela. Alguém dirá, mas eu também conheço a verdade. E alguém surge e fala, eu também conheço. E o quarto, eu também conheço. E então eu pergunto, mas o que é verdade para você? E o que é verdade para mim? Verdade para mim é que eu sou salvo pela graça. Porque eu estou vendo a montanha desse lado. O outro pega a mesma montanha, abre em Atos 15 e ele fala, se não circuncidar como a lei de Moisés, não pode ser salvo. Alô, a montanha é a mesma. Eu subo na montanha desse lado, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. O outro vem deste lado da montanha e usa Atos 15, verso 5. Se não circuncidar e guardar os costumes de Moisés, não pode ser salvo. A montanha é a mesma com duas palavras. Ou seja, a montanha é a mesma com dois tipos de visões diferentes. Dois pontos de vista diferentes. Eu vejo, creio, entendo e tenho convicções teológicas que pela graça somos salvos. Efésios 2:8. O outro vai jurar de pé junto. Não, se você não circuncidar e não guardar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Atos 15, verso 5. Está na Bíblia. E aí eu vou discutir com ele. Pior que discutir, eu vou criar inimizade com ele. Pior que criar inimizade. Desavença. Discórdia. Aí eu lembro que Paulo disse em Tito 3. Olha, evite debates. 2 Timóteo 2, ao servo do Senhor não convém contender. Mas Paulo, ele disse uma coisa e o outro também está dizendo outra coisa e o outro jura de pé junto. Bom, então como não existe um dono absoluto da verdade, eu vim falar sobre pontos de vista. Dá um sinal quem está entendendo. Por favor, Jaque. Olha lá. É 3 ou é 4? Esse aqui fala que é 4. Esse aqui fala, não, é 3. E agora? Vamos ficar aqui até as 4 da manhã. Porque quem é que está certo? Olhem para mim. Quem é que está certo? É 3. Não. É 4. Não. É 3, eu dou minha vida jurando que é 3. Não, você está errado. É 4. E até onde vai isso aí? Mas eu não estou falando daquilo lá, tá? Estou falando sobre isso. Até onde o crente, o pastor, até onde o pregador vai, querendo discutir, debater, para provar que é 3. Olha, eu tenho uma mensagem por tema, você quer paz ou quer ter razão? Eu prefiro ter paz. Então, já que para você é 3, para mim é 4. Você acha que é salvo por Atos 15? Tem que circuncidar, guardar a lei de Moisés? Eu acho que é pela graça. Efésios 2:8, eu creio assim. Mas vamos brigar. Não, brigar eu não vou. Vamos discutir eu não vou. Vamos debater, eu não vou. O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou pregar para quem crê em Efésios 2:8. Essa igreja crê em Efésios 2:8. E agora, hein? Fala pro seu irmão, ó, é 3 ou é 4? Quem aqui acha que é 3? Levante as mãos. Quem acha que é 3? E quem acha que é 4? Os dois estão errados. Porque depende do seu ponto. Por favor, a próxima, Jaque. E agora?
Respeite o ponto de vista das pessoas. Olha só, eu estou vendo esse homem moreno de frente, olhando para mim. Aí vem o outro e fala assim, olha como que ele é bonito de perfil. Ele está olhando de lado, olha o perfil dele, que bonito. Quem consegue ver as duas imagens? Você vai discutir com quem, irmão? Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém, de forma diferente. Estamos vendo a mesma coisa. Se o Espírito Santo já está falando com você, dá uma salva de palmas a ele. Que ele vai te ensinar muita coisa, né? Uma das lições que o Espírito Santo quer ensinar, quer escrever isso, é a não ser intransigente. Um pregador não pode ser intransigente. Principalmente um pregador. Eu não vim aqui falar do sapateiro, do açougueiro, do dentista. Eu vim falar do pregador, do crente, do cristão. Ele não pode ser intransigente. Eu cria em livre-arbítrio. Eu não aceitava a predestinação. Ponto de vista diferente. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o Espírito Santo se manifestou em minha vida numa segunda-feira do mês de fevereiro de 1997 e me provou por A mais B que não existe livre-arbítrio. Efésios 1:4, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele falava, não existe livre-arbítrio. Você não vê o Salmo 100, verso 3? Foi ele e não nós que nos fez. Não foi você que aceitou, não foi você que escolheu, não foi você que decidiu, não foi você. Salmo 103, foi ele e não nós que nos fez. Tá vendo? Eu não aceito, você não aceita, mas ele já fez. Você não aceita, mas ele já fez. Salmo 103, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E agora? Não tem como mudar. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Porque a Bíblia fala no Salmo 103 que ele já te fez. E o Espírito Santo, veja Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu. Não tem por onde fugir. Senhor, mas é isso mesmo? Eu só vou crer se estiver escrito. Ele apareceu numa segunda-feira e começou a mostrar o que estava escrito. Efésios 1, 4. Romanos 8, 29. Romanos 8, 30. Efésios 1, 11. Nele digo que fomos predestinados conforme o propósito de Deus. Eu criei em livre-arbítrio, mas o Espírito Santo me mostrou, Efésios 1:11, fomos predestinados conforme o propósito de Deus. Você não fala que crê em Deus? Eu creio em Deus. Então ele te predestinou conforme o propósito dele. Mas aqui, agora não tem mais jeito, ele já te predestinou. Eu não vim perguntar se você aceita, eu só estou te falando o que ele já fez. Efésios 1:11. Diga comigo, eu devo respeitar o ponto de vista das pessoas. Porque às vezes estamos vendo a mesma coisa de forma diferente. Pega na sua Bíblia. Diga, às vezes estamos vendo a mesma coisa de forma diferente. Tem gente que morre de pé junto, que quem não batizar não vai ser salvo. Mas qual o ponto de vista dele? Marcos 16, 16. Quem crer for batizado será salvo. Tá vendo? Quem crer for batizado será salvo. Mas irmão, o assunto que não quero saber. Quem crer for batizado será salvo. Então ele é intransigente. Ele tem o ponto de vista dele, não vai mudar nem a pau. Alguns falam, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Não, mas a Bíblia fala, não quero saber. O meu avô era meu pai e minha mãe, eu vou morrer assim. Não, mas não quero saber. Vamos parar por aqui, hein? E aí? Não tem gente assim? Então diga, eu devo respeitar o ponto de vista das pessoas.
Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Compreender. É 6. Não, irmão. É 9. Você não está vendo que é 9? Claro, se eu olhar de assim é 9. Se eu olhar de assim é 9. Mas se eu der 2 passos e virar e olhar de assim, é 6. Não, mas é 6 ou é 9? Fala para o seu irmão, depende do seu ponto de vista. Só quem está entendendo. Vamos para a próxima, Jaque. Barco! Graças a Deus, um barco! Terra! Não aguento mais ver água! Ponto de vista diferente. Esse aqui, essa ilha aqui, essa ilha aqui eu não aguento mais ficar rodando em volta do coqueiro. Eu estou aqui há 3 anos rodando em volta do coqueiro. Graças a Deus, um barco. Ah, louco, eu sofri naufrágio, o Titanic afundou, e eu peguei esse único bote que sobrou, estou há 3 meses aqui andando à deriva, terra, graças a Deus. Quem está certo, hein? Quem está vendo o barco? Ou quem está desejando a terra? Volta aí 2, Jaque. Volta, por favor. Volta mais uma. Respeite o ponto de vista. Você, pregador, precisa respeitar o ponto de vista de outros pregadores. Abre um parênteses. É claro que eu não concordo com todos os pontos de vista teológicos de muitos pregadores. É claro que eu não concordo. Porque eu tenho minhas convicções espirituais, doutrinárias e teológicas. Mas isso não quer dizer que eu não respeito. Eu respeito todos, só não concordo. E provo por que eu não concordo. A pessoa não vai aceitar e nem concordar, não tem problema. Como também eu não vou concordar e nem aceitar. E fica empatado. Ninguém é obrigado a crer no que eu prego. Como também não sou obrigado a crer no que pregam por aí. Ninguém é obrigado a concordar com as minhas pregações. É direito de todos. Mas eu também tenho o direito de não concordar com todas as pregações. Isso se chama justiça. Imparcialidade é o que eu sou. E um pregador tem que ser imparcial. Então vou conversar com um irmão católico. O irmão católico morre de pé junto que Maria foi encontrada uma imagem no rio, jogaram uma estátua quebrada e um pescador... Essa conversa você que for católico conhece, né? O pescador... Só que até hoje ninguém explicou como que uma varinha com anzol puxou a estátua, né? Ah, falaram que foi uma rede, né? Então, aí diz que alguém se converteu e jogou a estátua no rio e quebrou o pescoço da estátua e o pescador achou. Tá vendo? Não pode jogar fora porque achou. Então a Maria. E então viraram mariólatras. Eu tenho amigos católicos. Tanto católico tradicional como católico carismático. Eu tenho. Mas eu vou ficar brigando com ele. Até quando eu vou ficar brigando? Discutindo. Debatendo doutrina. Se ele é mariólatra. Se o Espírito Santo não revelou nada a ele. Eu vou ficar brigando, discutindo? Já ensinei vocês aqui, ó, evite questões tolas, Deus está acima de doutrina, o amor está acima da doutrina, já não ensinei várias vezes? O que eu ensino aqui eu vivo. Eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos da Umbanda, tenho amigo do kardecismo, eu tenho amigo que é católico, tenho amigo da lei. Eu jogo futebol com... Tem um lateral lá que ele é muito bom, mas joga muito, só que ele é da lei. Tá bom, irmão, você é da lei e eu sou da graça. O futebol é futebol. E na doutrina? A doutrina a gente não conversa. Porque Paulo mandou evitar questões tolas. Então no futebol é futebol, não é doutrina, não é Bíblia. E já preguei na igreja dele. Lembra uma igreja que nós íamos aqui no Parque São Rafael? Lembra lá que a gente... Lembra? Fomos algumas vezes? Aí depois a graça começou a ficar... A graça começou a impregnar lá. Não chamou mais. Por que será, né? Porque a igreja lá estava virando uma igreja em graça. Ou
pastor, me chamam de pastor, ô pastor, aí jogava bola junto, tal, campeonato, tal, vamos fazer o louvor lá, vamos fazer o louvor, e preguei, ministrei, glória a Deus, graça e paz, glória a Deus, e aí a graça foi entrando, a predestinação, o diabo foi aniquilado, e graça e paz. Não chamou mais. Fazer o quê? Mas eu encontro com ele no futebol, irmão, tudo bem, tudo bom, irmão? Pastor, tudo tá bom, eu te respeito, você me respeita. Tá claro ou não tá claro? Respeite o ponto de vista das pessoas. O Espírito Santo manda eu falar mais uma vez. O problema de alguns pregadores nesses últimos dias é a intransigência. Tem caneta aí? Você tem que escrever isso, Maria. E uma maligna presunção. Foi a frase que o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me falou a respeito de um homem lá no Rio de Janeiro. Maligna presunção a dele, hein? Falei, uau, que nunca ouvi essa palavra. Forte, eu achei. Maligna presunção. De achar, de pensar que ele é o único certo na face da terra em questões doutrinárias. E toda igreja, e todo ministério, e todo pastor, e todo cristão que não pensa como ele, que não vê como ele vê, e que não crê como ele crê, estão todos errados. Se fosse Deus falando isso, eu ficaria quieto. Mas você não é Deus. Você não é Deus? Dá um sinal quem entendeu. Entendeu mesmo? Se fosse Deus, eu ficava quieto. Por quê? Isaías 44:8, Deus disse, há outra rocha além de mim? E eu vejo Deus assim, ó. Vírgula. Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44:8. Isaías 43:13, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Aí eu fico quieto, que é Deus falando. Eu estou louco para falar uma palavra aqui de quem vai no banheiro, né? Sabe quem vai no banheiro é um, mas deixa para lá, né? Mas eu vou falar assim, você é um ser humano terreno, mortal, como todos. Para não falar aquela palavra de quem vai no banheiro. Por isso que o Espírito Santo disse a frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Diga comigo. Maligna presunção. É quando um ser humano, para não falar a palavra, com a Bíblia, se acha, pensa ou crê que é o Senhor da verdade absoluta na face da terra. O que ele pregou e o que ele ensinou é lei, como se o próprio Deus falasse. Hein? Porra! Ele está do lado de cá? Ele está do lado de cá? Ele está do lado de cá? Ou ele está do lado de cá? Se ele estiver do lado de cá, melhora. Respeite o ponto de vista das pessoas, porque às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de formas diferentes. E por causa desse pregador, desse homem, que eu já sabia que é soberbo, orgulhoso e presunçoso, mas o Espírito Santo não falou sobre ele ou dele. Falou do que está acontecendo com ele. Não falou dele. Falou do que está acontecendo com ele. O que está acontecendo com ele? Uma maligna presunção. Olhem para mim. O Novo Testamento fala sobre 4 pregadores. Você pode chamar de 4 apóstolos. A saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. Amém? Tudo bem? 4 pregadores. Eu penso que não é difícil vocês ver, perceber e entender que Paulo pregou algo diferente de Tiago. Isso não quer dizer que Tiago não era salvo. Isso não quer dizer que Tiago não era filho de Deus, não era uma ovelha. Isso não quer dizer que o Tiago não tinha o Espírito Santo. Aí vem a maligna presunção. Não, mas o Tiago, você não está vendo que Paulo... Irmão, pera um pouquinho, irmão. Paulo, Romanos 11:13, é o apóstolo dos gentios. Ponto.
Mas eu nunca disse, nem dei a entender, e nunca pensei que Tiago não fosse um homem de Deus. Um apóstolo de Jesus, que andou com Jesus. Logo, ele não é e nunca foi um filho da perdição. Não é um bode, não é um vaso da ira. Apenas um pregador da palavra que pregava a Jesus, que pregava a Deus, que não entendeu a graça, que não entendeu a revelação da graça de Deus. Eu não posso, em hipótese alguma, presumir, que vem de presunção, que a minha pregação, o meu ensino, é a única certa na face da terra. E quem não crê como eu, quem não prega como eu, quem não vê como eu estou vendo, em hipótese alguma eu posso ver assim. Por isso que o Espírito Santo, a respeito desse homem, ele me disse, é uma maligna presunção de rechaçar, de humilhar, de desprezar quem não vê como ele vê, quem não crê como ele crê, quem não pensa como ele pensa. Você não é Deus. Efésios 4:6, há um só Deus e você não é Ele. Então, o que fazermos e como nos posicionarmos? Abra sua Bíblia em Romanos 14. Pode deixar lá aqui assim, essa foto. Abre em Romanos 14. Um crente, um cristão, um filho de Deus, uma ovelha, antes de morrer, ele tem que se encaixar em Romanos 14:5, hein? Porque é impossível que um crente, que um cristão, que uma ovelha, que um filho de Deus, que um evangélico, quem tem uma Bíblia, nunca leu Romanos 14:5. Antídoto, remédio contra uma maligna presunção. Maligna por quê? Porque ninguém na face da terra pode pensar que é o dono da verdade absoluta. Dá um sinal quem está entendendo, hein? Mas apóstolo, você não prega a verdade? Prego. Você não ensina a verdade? Ensino. Mas eu não posso ter essa maligna presunção, porque eu vou encontrar com pessoas que não crê nessa verdade que eu prego, ainda que eu mostre na Bíblia. E porque ele não crê, ele é um filho do diabo. Porque ele não crê, ele é um filho da perdição. Porque ele não concorda, porque ele não aceita, ele é batista, ele é presbiteriano, ele é da quadrangular. Por causa disso, ele é um filho de Satanás, ele é um filho da perdição. Por causa... Não, claro que não é. Mas é claro que não é. Nenhum pregador em sã consciência, a mínima que tenha, afora o respeito humano, terreno, carnal, de alguém que foi bem criado pelo pai e pela mãe, que foi na escola algumas vezes, e mesmo que seja analfabeto, como minha avó e meu avô era analfabeto, eram pessoas educadas. Porque se eu der a entender que eu sou a pessoa da verdade e você não, porque você não concorda com o que eu preguei, você não aceita o que eu preguei, o que é normal. Eu posso ouvir um amém? Oh, quantos que não aceitaram Jesus? Cuspiram nele, bateram nele. Você teria coragem de dar uma bofetada no rosto de Jesus? Fizeram isso com ele. Você teria coragem de cuspir no rosto de Jesus? Não tem, né? Fizeram isso com ele. E ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, hein? Mas Jesus não tinha presunção. Quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tinha nenhuma presunção. Ele apenas disse a verdade. Quem crê, amém. Quem não crê, amém também. Por isso que ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ou seja, a verdade não é para todos, é para as ovelhas. Hoje a ministração vai ser diferente. Eu não ia nem ler nenhum texto da Bíblia. Eu tenho outras fotos mostrando. Eu não ia ler nenhum texto. Os textos vão vir para a segunda parte. Estamos estudando sobre pontos de vista. Romanos 14:5. Olha o que Paulo disse. Alô, você sabe o que Paulo disse em 2 Coríntios 11, verso 10? A verdade de Cristo está em mim. Sabe o que Paulo disse em Coríntios 3, verso 10? Segundo a revelação que Deus me deu.
Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Não tinha presunção. Tinha uma verdade. Deus revelou para mim. Não, eu não creio, vamos prender Paulo, vamos açoitar. Tudo bem, você pode prender, pode açoitar. Mas a revelação foi dada para mim. Simples assim. Não era presunção. O Paulo não ficava rechaçando, chamando de filho da perdição quem não cria ou quem não concordava com ele. O Paulo não ficava satirizando cristãos que não o entendiam, que estavam vivendo da lei ainda, como tal pregador faz. Que é uma vergonha para quem se diz pregador do evangelho. Satirizar, zombar de pessoas que não entende, que não crê, ou que não vê como ele está vendo. Só me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Abre um parênteses. Na carne, eu sou santista. Não o apóstolo. O Marcos Gomes é santista. Ninguém é obrigado a torcer para os santos, gostar do santo. Ninguém é obrigado a nada. Eu odeio os santos. Não tem problema nenhum. Nunca falei para você amar os santos. Então eu estou te respeitando, você me respeita. Isso na carne. Estou te explicando coisas carnais para você entender coisas espirituais. Tem que ter respeito. Se não tiver respeito, não há... Tem caneta aí? Se não tiver respeito, não há relacionamento. Eu sou santista, não fanático, mas eu sou santista. Eu sou palmeirense. Amém, irmão. Glória a Deus por sua vida. Discutir? Nunca. Eu sou corintiano. Amém, pessoal. O Corinthians ganhou. Tá bom, irmão, tá bom. Eu nunca vou discutir, não vou debater. Eu te respeito. E espero que você me respeite também. Quem entende isso? Agora coloca nas coisas espirituais. Eu creio na graça e no apostolado. Eu só espero que você me respeite. Eu não peço que você concorde comigo. Você não é obrigado a concordar e apoiar. Você não é obrigado. Eu preciso ser mais claro? Nós não cremos que Jesus já voltou. Acho que agora eu fui claro, né? Respeitem a nossa posição doutrinária. Posso ouvir um amém? Amém. Quem quiser crer, que crê. Respeitem. Esse recado tem endereço, tá? Porque está me assistindo para depois ficar zombando. Eu já sei como que são essas crianças. Vou ter que falar em Cristo, né? Porque parece um falso irmão, parece um filho da perdição pelas atitudes, mas vamos chamar de criança em Cristo. Me assiste para depois pegar pedacinho do meu vídeo e ir no Facebook e ficar denegrindo minha imagem, falando mal de mim, zombando, incitando outros irmãos a falarem mal de mim, como Coré fez com Moisés. Que coisa feia, hein? Crente, cristão, filho de Deus, alguém tem o Espírito Santo? Não, quem tem não faz essas coisas. Quem tem o Espírito Santo, no mínimo, tem respeito, tem ética moral, no mínimo, coisa que você não tem e não está tendo. Que vergonha ter que falar sobre isso. Para mim é uma vergonha. Não, você não é obrigado a crer como o MGA crê. Você não é obrigado a nada. Mas eu penso que pelo menos a respeitar. Assim como eu te respeito. Agora, se não tiver isso, aí não vou mais pensar que é crente, que é cristão. Aí eu vou ter que pensar mesmo que é Romanos 9, 22, que é um vaso da ira preparado para a perdição. Mas vamos ler Romanos 14, 5, de repente, mais uma vez, faz essa pessoa entender, né? E outras também. Romanos 14, 5. Paulo falou. Olha como que Paulo começa. O quê? Uma pessoa. Olha para mim aqui. Romanos 14, 5. Faz diferença entre dia e dia. Olhem para mim. O outro
julga iguais todos os dias. Ô Jaque, volta uma. Quem está certo? Romanos 14:5. Um fala que é 4. Romanos 14:5. O outro, com o mesmo texto de Romanos 14:5, fala que é 3. Quem está certo? O que Paulo falou para nós fazermos? Romanos 14:5. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Você acha que é 3? Eu creio que é 4. Eu tenho um ministério, uma igreja onde eu prego que é 4. Então você abre o seu ministério e vai pregar que é 3. E se for 3, Deus vai testificar que é 3. Se for 4, Ele testifica que é 4. Eu não estou aqui para competir com ninguém, não é um campeonato. Então estou aqui para pregar o Evangelho. Os que crêem que é 3, glória a Deus. Os que crêem que é 4, glória a Deus também. Nós não cremos e para nós é uma heresia absurda, horrenda, dizer ou pensar que Jesus já voltou. Eu penso que fui bem claro, hein? Uma heresia absurda. Para você não é, para nós é. Você é corintiano? Eu sou santista. Para você é 3, para mim é 4. Para nós é uma heresia absurda. Não, onde se viu? Então tá bom, então você toca a sua viola para lá. Porque aqui nós cremos que Ele não voltou. E aguardamos a vinda do Senhor. Não! Nos respeite! E nós vos respeitaremos. Eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo mandou falar. O criador dessa doutrina, que eu não vou nem falar que é falsa, ainda que eu tenha a minha concepção. O criador dessa doutrina, o pastor, que eu não vou falar o nome porque ele foi legal comigo, ele foi legal, foi sábio, foi maduro, então eu vou louvar esse pastor. É louvável a atitude dele. Uma vez no Facebook estava um debate de quem crê que Jesus voltou, quem crê que ele vai voltar ainda, escatologia consumada, escatologia que vai se cumprir ainda. Então estava uma discussão, um debate. O criador dessa doutrina, aqui do Brasil, esse pastor, eu tinha comentado algumas coisas, outros tinham comentado, esse pastor foi lá e escreveu assim, olha, embora eu não concorde, eu não creia como o MGA prega e ensina, mas eu o respeito, são meus irmãos em Cristo. Falei, olha, não vou falar o nome porque Deus sabe quem é. E é um pregador dessa tal escatologia consumada. O que é isso aí? Um pastor, um pregador, que sabe, porque tem sabedoria, respeitar pontos de vistas diferentes. Quem está me entendendo? Quer aprender a respeitar o ponto de vista de cada um? Lê mais uma vez Romanos 14:5, por favor. Vou mudar de assunto, tem só mais uns 5 minutos aí. Romanos 14:5, diga comigo. Um faz diferença entre dia e dia. E o outro, hein? Como que é para o outro? Ele julga igual todos os dias. E aí? Você vai falar o que do seu irmão? Que ele lá fica julgando igual todos os dias. Ele julga igual todos os dias. Vai se converter e ler a Bíblia. Aprenda a ter educação, a respeitar as pessoas e principalmente o ponto de vista de cada um. Porque você e nem ninguém é dono da verdade absoluta. Tudo que pregamos são teses. Quem está certo? Jesus. Mas você não diz que é salvo pela graça? Firmado em Efésios 2:8. Mas lá em Atos 15, ele fala que não é. Você quer que eu faça o quê? Quem está me entendendo? A Igreja Batista jura de pé junto que quem não se batizar não vai ser salvo. E tem fundamento para isso. Não vou nem debater nem discutir. Nós, como ministério em graça, cremos que somos salvos pela graça, porque fomos comprados por bom preço, fomos reconciliados com Deus em Cristo, e por muitos outros motivos. Então, cremos que o batismo nas águas é desnecessário. Eu não estou te obrigando a não batizar. Eu quero batizar. Batiza, irmão, em frente que tem uma igreja que batiza. Vai lá batizar, 50 vezes se quiser.
Mas respeita que nós cremos assim, nós vemos assim. E somos irmãos em Cristo. Se você não sabe, é o que Paulo disse em Coríntios 12, que o corpo tem muitos membros. Agora você achar que só você que é do corpo, aí ó. Aí você não lê a Bíblia mesmo, irmão. Você acha que Jesus já voltou e você acha que Jesus já voltou e você acha que você tem a verdade absoluta, soberana, e você acha que quem não vê igual a você, quem não crê igual... Você está achando que só você é o corpo? Você nunca leu Coríntios 12? Que o corpo tem muitos membros diferentes uns dos outros? Eu vou ficar com o Espírito Santo que disse: maligna presunção. Você tem a sua tese teológica, eu tenho as minhas. Você tem suas convicções, eu tenho as minhas. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. E mesmo que eu tivesse uma só, eu tenho minhas convicções. Quem está certo, quem está errado? Vamos deixar isso para Deus, né? Vamos deixar isso para Ele julgar, né? Vamos deixar isso para Ele, né? Agora vê se você cresce um pouquinho, né? E para de ficar fazendo chacota, piadinha com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, você sabe disso. Para de fazer piada com a igreja de Cristo. Respeite pelo menos. Posso ouvir um amém? Se não tem respeito, não tem nada. Porque Paulo diz que ainda que você esteja certo e tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, que é o que você mostra, de nada valereis. Não é o que está escrito? Vamos, Jaque, para mais uma foto. Fala para o seu irmão, é 4 ou é 3? Mais uma, Jaque. E aí, fala para o seu irmão, é 6 ou é 9? Se tivesse só uma pessoa, seria 6. Se tivesse só uma pessoa, seria 9. Mas eu não sou o único que estou lendo e pregando a Bíblia na face da terra. Há outros pregadores. Quem está certo, quem está errado, vamos deixar isso para Deus, né? Porque juiz é só um, né? O que Jesus disse em Mateus 7? Pelos frutos conhecereis. O MGA vai para 30 anos de ministério. Olha quantas ovelhas aqui que crê no que eu prego e ensino. Então eu penso que Deus está, o Espírito Santo, testificando. Ah, mas testifica comigo também. Então glória a Deus pela sua vida, você vai receber o seu galardão. Mas tira da sua vida essa maligna presunção de passar um ar que todo mundo está errado e vocês é o único certo na face da terra. Quem não crê em escatologia consumada, quem não crê, maligna presunção. Isso não vem do Espírito Santo. Isso não vem de Deus. Números 16 diz que Coré se encheu de presunção e incitou 250 homens contra Moisés. Oh, vontade de falar um negócio do Coré aqui, hein? Ah, Coré. Que presunção do inferno. O que o Coré pensava que ele era, hein? Sabe qual era a pregação do Coré? Basta! Deus não fala só com Moisés, não. Deus fala com todos. E aí vem a presunção. Isso é incitar o povo contra alguém. Um crente, um cristão, uma ovelha, um filho de Deus, alguém que tem uma Bíblia que lê, incitar um irmão contra o outro, fazer piadinha, sátira, dar risada. Eu já estou querendo mudar meu pensamento. Eu acho que você não. Eu acho que você está mais para o lado dos ímpios
do que do lado do justo, hein? Estou falando besteira? Ué. Você quer ver o fim do mundo? O fim do mundo é um pregador com uma Bíblia incitar irmãos contra irmãos. Você quer ver o fim do mundo? É um pregador, um pastor com uma Bíblia na mão incitar o irmão contra a igreja de Cristo. Porque Paulo disse que o corpo tem muitos membros. Imagina o olho incitar a mão contra o pé. E o pé incitar o joelho contra a orelha. Maligna presunção, hein? Não é boa a vossa jactância. Isso não vem de Deus, tá claro. Isso não vem do Espírito Santo. Para mim tá claro. Gálatas 5, o fruto do Espírito não é isso. É gozo, paz, amor. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Pastor incitar o ódio é o fim do mundo, hein? Mais uma, Jaque. Só porque você está certo, só porque você está certo, não significa que todo mundo está errado. Não significa nada. Porque eu posso ler Efésios 2,8 aqui, e o pastor Batista lê na igreja dele lá, 2 Coríntios 5,17. Está certo também. Ah, mas ele disse que o diabo está na vida das pessoas. Deus o julgará. Está errado, não congrega lá. O que mais tem no mundo é igreja, para você congregar. O errado não é você congregar aqui e não congregar lá, ou não lá e aqui. O errado não é esse. O errado é incitar o irmão contra outro irmão do corpo de Cristo. Me dá um sinal quem entendeu o que eu falei. Oh, eu moro do lado da igreja católica. De domingo a igreja está cheia na missa, está lotada. Pastor, eu vou fazer o quê, irmão? O que você acha que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da igreja católica com a Bíblia católica na mão e ficar... Eu não sou louco, não sou retardado. Deus não mandou fazer isso. Eu tenho educação, eu tenho ética, eu tenho respeito. O que você vai fazer, pastor? Nada, eu continuo orando por eles. De vez em quando Deus revela para um, revela para outro, e eu vou viver minha vida. Eu não posso ficar aqui não posso. Alguém consegue entender? Por quê? Oi? Deus revelou para você que era católico. A glória não é para Deus? Então glória a Deus pela sua vida, irmão. Ó. Deus revelou para você que era católico. Amém. O que é preciso, tem caneta aí? O que é preciso ficar claro é que a obra é de Deus. Só porque você está certo não significa que eu estou errado. Você que está achando que é o dono da cocada preta no mundo, só porque você crê assim, se para você está certo, isso não significa que eu estou errado. Eu não concordo com a escatologia consumada, porque ela conflita em vários textos na Bíblia. Ela conflita. Eu não vou ficar aqui agora parar minha pregação que eu vou acabar já, para ficar... Então, eu não vou. Mas eu já estudei sobre isso. Eu vou dar uma dica para você. Se Jesus tivesse vindo mesmo, eu estava falando isso já faz tempo, tá? Você que crê nesse ministério, o outro falou que Jesus voltou. Se ele tivesse voltado, irmão, primeiro que eu nem estava aqui, nem vocês, eu estava no céu já. Segundo que eu estaria pregando. Porque vocês estão falando isso, aprenderam comigo a graça, quando ainda estava debaixo da lei. A diferença é que eles saíram do apostolado. E eu não. Eles começaram a falar coisas que Paulo não falou. E eu não. Quietinho no apostolado. Amém? Amém. Eu não vou falar o que Paulo não falou. Não sou louco? Mais uma, Jaque. Acabou? Então vamos ficar de pé. Eu vou continuar na próxima, porque eu tenho alguns textos para ler para a igreja de Cristo ser edificada. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o único digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Eu oro para que todos os teus filhos entendam isso e que haja respeito mútuo. É verdade que eu precisei exortar alguns nessa noite para que aprendam, como está escrito, para que sejam exortados, consolados e edificados.
Porque o Senhor, como Paulo diz, não é Deus de confusão. O Senhor, Paulo diz, que o Senhor colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do ministério, para o aperfeiçoamento do ministério, para a edificação da igreja. E eu oro agora pela tua igreja na face da terra. A tua igreja não é apenas eu, apenas alguns que estão aqui, apenas centenas que me assistem. Não, a tua igreja está na face da terra. A tua igreja são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus, independente de denominação. A tua igreja são espíritos que foram reconciliados com Deus em Cristo. E não estamos aqui, Senhor, para debater ou criar ou fazer um campeonato denominacional para saber ou ver quem está certo e quem está errado, quem está mais certo. Não, 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 Senhor, tira isso de nós, longe de nós. Estamos aqui para te louvar e te exaltar e pregar a tua palavra. E que o Espírito Santo testifique segundo a vontade de Deus. Levante a sua mão e curve a sua cabeça. Como Paulo disse e como está escrito. Levante a sua mão e curve a sua cabeça, com reverência e santo temor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós que estão em Cristo na face da terra. Quem pode dizer amém? Amém? E a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Eu vou continuar na segunda parte. Graça e paz.